I, o novo país Bektashi e agora uma mudança de fronteira na Europa. Os cartógrafos devem estar ficando loucos. No 1º de outubro, este artigo foi publicado em vários meios de comunicação, afirmando que a Itália e a Suíça concordaram em alterar sua fronteira compartilhada nos Alpes. Isso é bastante incomum. Na maior parte, as fronteiras europeias permaneceram as mesmas desde o início do século XXI, com duas grandes exceções, sendo a separação de Montenegro e Kosovo da Sérvia. Isso sempre é algo divertido de mencionar em um vídeo, certo? Ninguém vai ficar bravo nos comentários. Mas, de vez em quando, dois países se sentam e concordam com algumas pequenas alterações em suas fronteiras compartilhadas. Por exemplo, em 2020, a França e a Suíça fizeram uma pequena mudança para contabilizar os reajustes relacionados ao aeroporto de Genebra, onde a infraestrutura se sobrepunha à fronteira original. Em 2009, após uma decisão do Tribunal Internacional de Justiça, a Romênia e a Ucrânia finalmente definiram sua fronteira ao longo do Mar Negro e dividiram os recursos ao redor da ilha Serpent. Ou em 2014, quando a Alemanha e a Holanda ajustaram sua fronteira ao longo do rio Elms, porque ao longo do tempo o fluxo do rio havia mudado sua localização. E agora, em 2024, a Suíça e a Itália estão fazendo algo semelhante também, e as razões são semelhantes à causa da mudança da fronteira alemã-holandesa também. Então, neste vídeo, vamos aprender onde a fronteira está mudando, de que maneira e por quê. A propósito, acabei de fazer o sorteio do Patreon da pintura, aquela que fiz do ícone do logo do canal, e estarei enviando esta incrível obra de arte para o sortudo vencedor. Farei mais sorteios no Patreon, então se quiser uma chance de participar, apoie-me diretamente lá. Mas agora vamos voltar para a fronteira. A Suíça tem um lugar bastante interessante dentro da Europa. É um pequeno país, é sem litoral e está cercado por muitas nações. Faz fronteira com a França, Alemanha, Áustria, Liechtenstein e Itália, e enquanto suas fronteiras ao norte são razoavelmente simples, as do sul, leste e oeste não são. O motivo? Os Alpes. Os Alpes são uma das cadeias de montanhas mais altas e extensas da Europa, estendendo-se aproximadamente 1.200 quilômetros através de 8 países alpinos, sendo um deles a Suíça e os outros 5 os países que fazem fronteira com a Suíça. Este mapa mostra bem, separando os Alpes franceses, os Alpes suíços, os Alpes italianos e depois os bávaros, austríacos e eslovenos. É curioso que o mapa o identifique como bávaro em vez de alemão, enquanto os outros são apenas países. Se mudarmos para uma imagem de satélite, isso fica ainda mais claro, a vasta extensão da cordilheira. E quando se trata da Itália, toda a fronteira com a Suíça é atravessada pelas montanhas dos Alpes. A fronteira se estende entre eles por 744 quilômetros, do ponto tríplice franco-suíço-italiano em Mont-Dolin, no oeste, até o ponto tríplice austríaco-suíço-italiano perto de Pislach, no leste. É a fronteira mais longa tanto da Suíça quanto da Itália. E não apenas toda a fronteira atravessa os Alpes, mas grande parte dela realmente passa pelos Alpes Altos, chegando a mais de 4.600 metros de altitude. Curiosamente, também passa pelo ponto mais baixo da Suíça, ao passar pelo Lago Maggiore, a 200 metros abaixo do nível do mar. E enquanto as montanhas são bastante sólidas e não são realmente algo que se move ao longo do tempo, essas montanhas têm algo em particular. Acredito que todas as montanhas altas têm. Gelo, mais precisamente geleiras. Agora, as fronteiras nunca são permanentes. E embora seja meio raro que mudanças significativas aconteçam hoje, essas são apenas linhas que os humanos decidiram fazer através de regiões naturais para dividi-las em entidades políticas. E as fronteiras entre a Itália e a Suíça têm uma história interessante. A fronteira é um produto do período napoleônico, estabelecida com a Constituição Provisória da República Helvética de 1798, restaurada em 1815. Embora essa fronteira existisse como uma fronteira da Suíça a partir de 1815, só havia um Estado italiano unificado para permitir a existência de uma fronteira suíço-italiana com a formação do Reino da Itália em 1861. Anteriormente, compreendia as fronteiras entre a Suíça e o Reino da Sardenha, o Reino da Lombardia-Veneza e a província de Cislituânia da Áustria-Hungria. Desde 1815, vários ajustes foram feitos ao longo da história. Mas desde 1946, permaneceu praticamente inalterado, com exceção de pequenas correções e trocas de território. Essas pequenas mudanças que abordaremos agora e que caracterizam essa mudança específica de fronteira
comprovam que as fronteiras não são imóveis. O site do governo suíço até diz isso bem claramente. As fronteiras são comumente consideradas fixas, mas dependendo do terreno, estão sujeitas a mudanças climatológicas e fenômenos naturais, e podem, portanto, mudar seu curso. É exatamente isso que aconteceu aqui, e causou a mudança de fronteira entre eles e a Itália. Uma fronteira traçada através dos picos gelados das geleiras está sujeita a mudanças, especialmente em um mundo que está se aquecendo. À medida que as temperaturas locais e globais estão aumentando, o pico do Matterhorn, que é um dos picos mais altos dos Alpes suíços, começou a derreter e, portanto, os dois países concordaram em redesenhar sua fronteira para refletir essa nova paisagem natural. Com a Suíça ganhando de 100 a 150 metros de território no que antes era a Itália, a Suíça já aprovou oficialmente essa mudança, e a Itália deve fazer isso muito em breve. Ambos estão agindo com base em um acordo comum do ano passado. E embora possa parecer estranho, isso não é algo novo entre os dois países. No ano de 2000, eles fizeram algo semelhante em Fourchâtel. Na verdade, nesse caso, aconteceu algo bastante engraçado, que foi que com a mudança de fronteira, o teleférico do resort que existe lá começou a fazer parte da Suíça em vez de fazer parte da Itália, que era quando foi construído. Poderia se questionar por que eles simplesmente não mantêm a mesma fronteira, mas a uma altitude mais baixa. Mas pelo que eu pude entender, e me corrija se eu estiver errado, eles definiram e decidiram que sua fronteira compartilhada deve ser estabelecida ao longo dos picos dessas geleiras. Esta ilustração nos mostra como em 1940 o pico estava aqui, e então era onde a fronteira estava, mas à medida que o gelo derretia, o pico das geleiras se deslocava para cá, 100 a 150 metros para a esquerda, e a fronteira teve que ser reajustada para corresponder a isso. E eles realmente têm um mapa online que é meio interativo, que nos mostra como a fronteira mudou em todos esses pequenos detalhes em vários lugares. Podemos ver as antigas fronteiras de 1940 ao longo das cruzes pretas e a nova ajustada na linha rosa. As linhas coincidem em muitos lugares, mas estão bem distantes em outros, mesmo que apenas um pouco. E uma boa seleção é apresentada a nós para mostrar essas mudanças pelo Swisstopo, o Escritório Federal de Topografia da Suíça. Em Lalère, é apenas um pequeno ajuste entre as cruzes pretas e a linha rosa. Mas em Genève-Cottery é muito mais significativo, com a fronteira sendo bastante recuada para dentro da Suíça. Neste caso recente, a Suíça ganhou um pouco de terra, mas há muitos outros em que ela a perde. Em Douane de Bardonnay, eles também a perderam, neste caso para a França, e parece que no meio da própria cidade que está na fronteira. Em Barrage de Livigno é praticamente a mesma coisa, apenas ajustando levemente ao longo do curso do rio, enquanto em Barrage de Mousson há uma grande mudança novamente, com o território suíço crescendo para o sul, algo que também acontece neste último exemplo de Barrage du Val-d'Isle, quando, em vez de continuar em uma linha vertical, a fronteira se estende tremendamente para o oeste para adicionar este retângulo de território à Suíça. E sobre a questão do glaciar, poderíamos simplesmente argumentar: por que não mudam a regra? A fronteira foi estabelecida ao longo dos picos dos glaciares, mas com as mudanças no terreno, ela poderia permanecer no mesmo lugar. Mas parece haver alguma lógica em querer manter esses picos de geleiras como marcas para a fronteira, porque à medida que o gelo derrete, torna a paisagem mais instável, propensa a deslizamentos de terra perigosos e colapsos de neve. E assim a Suíça diz que essas mudanças também estão de acordo com as prioridades de segurança e econômicas de cada país. Acredita-se que esclarecer a fronteira ajudará ambos os lados a saber quais áreas eles precisam cuidar e garantir que estejam seguras. E, segundo previsões suíças, essas mudanças devem persistir por algum tempo. Um artigo o citou dizendo que, em 2024, os glaciares continuaram a perder gelo em alta velocidade, apesar de muita neve no inverno que se esperava trazer algum alívio. Alguns glaciares estão literalmente se desintegrando, pequenos glaciares estão desaparecendo. As estatísticas mostram que, em 2024, os glaciares da Suíça perderam cerca de 4% de seu tamanho em comparação com 6% de perda no ano anterior. Então, é muito provável que, à medida que continuam a derreter no futuro, a Suíça e a Itália terão que continuar ajustando suas fronteiras até que o gelo pare de derreter ou até que todo ele desapareça. Curiosamente, isso parece ser exclusivo da fronteira da Suíça com a Itália, apesar da Suíça também compartilhar fronteiras alpinas com a França e a Áustria. O governo suíço afirma que não há campos de neve ou geleiras ao longo das outras fronteiras alpinas entre a Suíça e a França ou Áustria.
que poderiam resultar em quaisquer alterações de posição. No entanto, a fronteira entre o Cantão de Genebra e a França tem um total de cerca de 103 quilômetros, 50 dos quais passam pelo meio de rios. Com o tempo, e como resultado de inundações, talvez também do derretimento das geleiras, esses rios mudaram seu curso, mostrando que em vários lugares a fronteira mudou e terá que mudar também. Então é por isso que a Suíça e a Itália estão mudando sua fronteira, onde essa mudança está acontecendo e por que a mudança está ocorrendo, permitindo-nos entender quantas pequenas alterações de fronteira foram feitas ao longo da fronteira suíço-italiana ao longo do tempo por causa do derretimento das geleiras e sua insistência em usar os picos das geleiras como marcos para a fronteira por questões de segurança e econômicas, além de outras pequenas mudanças que fizeram, como as na fronteira com a França devido às mudanças no curso dos rios ou por outras razões naturais. Faz sentido para você que eles estão mudando a fronteira ou deveriam mantê-la como está, apesar das mudanças no terreno? Além disso, houve outras mudanças interessantes de fronteira recentemente que merecem um vídeo? Deixe-me saber nos comentários. Muito obrigado aos meus patronos por me apoiarem no Patreon. Acabamos de atingir uma marca de 25 pessoas nele. Pode não parecer muito, mas para mim então estou muito feliz. Se quiser se juntar à nossa comunidade, ter acesso a conteúdo extra e antecipado, junte-se também. Caso contrário, tudo bem. Obrigado por assistir. Lembre-se de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima para mais conhecimento geral. Qual copo Moomin você tem para me mostrar hoje? Há um número limitado, então me pergunto em que ponto vou começar a repeti-los e nem mesmo estar ciente de que estou fazendo isso. Hoje é essa garota. Esses são personagens direto do show do movimento, pelo que eu sei, nunca vi, então não sei quem são os personagens. Talvez no Patreon eu possa pedir a minha garota, talvez no Patreon eu possa pedir a minha noiva para fazer um tour pelas nossas xícaras que mostramos nesses vídeos, ou que eu mostro nesses vídeos, e ela pode explicar quem é cada personagem. Não sei, isso poderia ser legal.